Boa noite, meus amigos que acompanham o Toró de Parpite, todo domingo à noite aqui, esse nosso encontro tão agradável. Obrigado aí pela sua companhia. Todo domingo a gente traz aqui pessoas que têm contribuições para dar para a comunidade, que têm exemplos de vida para mostrar para a gente, coisas positivas, melhoradoras de mundo. Cada vez a gente encontra histórias mais interessantes. Hoje, eu estou numa felicidade de trazer uma pessoa aqui para conversar, porque essa pessoa está nos dando lição de vida, de coragem, entendeu? De dignidade, sabe? Conceito de humanização. É um negócio maravilhoso. Eu me sinto muito feliz e honrado de estar entrevistando você, Letícia. Muito obrigado pela sua presença. Que isso, eu que agradeço. Eu sou Letícia, neta do Alcides Tomé, de Nova Resende. E eu que fico muito agradecida de estar aqui. E assim, o que eu levo é que se eu puder ajudar alguém na vida, eu quero ajudar. Então, eu que agradeço de estar aqui. No meu fraco modo de entender, como dizia meu avô, a Letícia está ajudando as pessoas, mas muito, pela forma que ela está olhando um problema que ela está vivendo, de doença. Ela está tratando disso com tamanha grandeza, entendeu? Com espírito tão grandioso, que é um aprendizado para todos nós. É mais que um aprendizado, é uma lição, é uma forma de ensinar para a gente. Você está chorando por causa de uma coisa tão pequena, você está entendendo? Existem coisas tão complicadas na vida e as pessoas estão tratando de forma tão grandiosa. Eu acho que é isso que você tem feito, Letícia. Eu acho que a gente vai aprendendo, né? A gente não nasce ninguém sabendo, é claro, mas a vida vai ensinando isso pra gente. Que às vezes a gente sofre por coisa tão simples e tem tanta coisa tão pior. E assim, comigo também, a minha situação é difícil, mas tem tanta gente passando por situação tão mais difícil. E a gente às vezes não agradece um movimento, qualquer coisa que é o mais simples que a gente deveria agradecer todos os dias por ter. Então é isso que a vida vai mostrando pra gente, ensinando a todo mundo, né? Situações que às vezes a gente deveria dar valor. A pandemia também mostra muito isso pra gente, que a gente deveria dar valor por tanta coisa e a gente não dá. A gente só reclama, só fala que tá ruim, que tem alguma coisa ruim. E, na verdade, está tudo muito bom, perto de muita gente que está passando por tanta coisa, por tanta gente que está sofrendo tanto, principalmente na situação que estamos vivendo agora, né? Letícia, se você não se importa, fala para as pessoas o que está acontecendo com você. Você está enfrentando uma enfermidade, está enfrentando isso com uma coragem, com uma dignidade. Fala para as pessoas um pouco disso. A sua rede social, o que você coloca na rede social é de uma beleza, sabe? É de uma beleza enorme, porque é muito verdadeiro, é muito corajoso e verdadeiro. Isso muda o mundo. A minha história é um pouco longa, eu vou dar uma resumida. Ela começou há 9 anos atrás, quando eu tive um surto desmielinizante. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, uma jovem de 23 anos com 1000 sonhos, tinha muitos sonhos, trabalhava em Batatais. E um dia comecei a sentir uma dor no pé, meu pé perdeu o movimento. Surto desmielinizante, que vai perdendo os movimentos do corpo. Na época não foi diagnosticado, começou com o movimento do pé, que eu perdi, depois foi passando para a perna. E no final eu perdi o movimento todo do lado direito do corpo e perdi a visão. Isso aconteceu há 9 anos atrás. E eu fui tratada no HC em Ribeirão Preto e não foi diagnosticada uma doença. Sabia se tinha suspeita da esclerose múltipla na época e também de uma doença que se chamava ADEM. E ficou assim, se voltasse, se eu tivesse um novo surto, seria a esclerose múltipla diagnosticada. Se não voltasse, seria essa ADEM, porque essa vem uma vez e não volta mais. Isso há 9 anos atrás. E depois, em seguida, engravidei do meu filho, tive meu filho, e foram 9 anos eu sofrendo e vivendo, pensando que eu teria um novo surto. Então, eu sofri de ansiedade, eu sofria muito de pensar que poderia acontecer. Minha gravidez foi normal, o que é normal de acontecer com uma pessoa que tem esclerose múltipla, porque quando a gente está grávida, o bebê protege a mãe. Então, fica tudo bem. Mas os médicos me explicaram que a partir de que eu ganhasse meu filho, que é no puerpério, a chance de ter um novo surto era muito grande. Então, quando eu ganhei ele, eu sofri muito. Todo dia eu olhava para ele, achava que eu não estava enxergando ele, tudo pensava que eu estava tendo um novo surto. Então, meu psicológico ficou muito atingido na época. E aí, depois foi passando com o filho, novas experiências e tudo. E foi passando esse tempo, mas sempre eu com medo de ter um novo surto.
Quando ele fez 1 ano, eu comecei a trabalhar, porque eu saí do meu trabalho em Batatais, vim morar em Nova Resende de novo, e com 1 ano eu comecei a trabalhar na cooperativa, e fiquei esses anos todos com medo, mas assim, a cada ano foi melhorando. Quando, há 2 anos atrás, a gente começou a exercitar e fazer caminhada, e tudo isso me melhorou demais, porque além de melhorar minha parte física, ajudou muito no meu psicológico. Então eu estava agora numa fase boa, eu tinha melhorado o psicológico e já tinha meio que assim, acreditado que Deus ia me dar a graça de não ter mais nada, de que seria a DEM mesmo, então eu estava agora numa parte psicológica melhor. Me casei nesse longo tempo e tudo, e agora em janeiro desse ano, eu estava de férias do meu trabalho e a gente foi viajar. E estava lá na Bahia viajando, quando eu comecei, no segundo dia, eu comecei a sentir uma dormência no braço. E aí eu falei pro meu marido, ó, meu braço tá dormindo e eu tô achando que eu tô ficando doente de novo. E como eu tive muitas vezes, há muito tempo, ele falou assim, ó, é coisa da tua cabeça, Letícia, acalma porque é coisa da tua cabeça. Aí eu acalmei. Passou 2 dias, começou com um choquinho que eu tenho na nuca, que eu tinha da outra vez também. Aí eu falei, ó, tá dando choquinho na nuca quando eu faço assim, então eu tô achando que eu tô ficando doente mesmo. E tentei acalmar. Aí no penúltimo dia da viagem, eu acordei, a hora que eu coloquei o pé no chão, aí queimava por dentro, que é o que eu tive da outra vez. Aí eu percebi que eu realmente estava tendo um novo surto. E aí voltamos da viagem, eu fiquei desesperada, falar que foi fácil, não foi, foi muito difícil mesmo, porque eu fiquei desesperada porque aí naquele momento caiu a ficha de que aquela esperança que eu tinha de ser a doença ADEM, eu já tinha ido embora, porque não era. Eu estava voltando, então não era. Então a chance era grande de ser esclerose múltipla. Então eu voltei bem desesperada da viagem. Cheguei, contei para os meus pais e tudo. E nesse tempo eu perdi o vínculo com a HC em Ribeirão Preto. Porque quem já tratou lá sabe que é muito sofrido e as idas lá eram muito sofridas, meu psicológico já não era bom, então eu fui parando e perdi o vínculo. Então não tinha mais vínculo com a HC. Então eu voltei da viagem sem médico. HC é o Hospital das Clínicas de Ribeirão, que é igual ao Hospital das Clínicas de São Paulo, é a mesma coisa. Isso. Aí eu voltei... É um centro de excelência médica. Um centro de excelência médica e como é muito grande, lá a gente vê muita coisa triste também. E aquilo para mim me afetava muito. Toda consulta que eu ia, eu voltava porque minhas consultas eram no dia, porque tem os dias das especialidades, tudo. Então os meus dias sempre eram de problemas neurológicos. Então eu via cada coisa. E voltava pior no psicológico mesmo. E fui perdendo. E quando eu voltei de viagem, eu não tinha médico nem nada. E aí consegui um médico especialista. Ele é o presidente da parte da ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. E foi com esse médico em São Paulo que eu marquei minha consulta. E quem me passou foi a Patrícia, que é uma moça que mora aqui em Nova Resende também, que também é diagnosticada com esclerose múltipla. E fui nele. E cheguei lá e ele falou, realmente você está tendo um surto. Então, naquele momento, sabia que eu estava tendo um segundo surto desmilinizante. O que é a primeira coisa que eu teria que fazer? Eu teria que internar e tomar corticoide, porque o corticoide corta o surto. E depois a gente vai fazer ressonâncias para tentar diagnosticar. E a única coisa que eu pedi para o médico é que eu falei para ele que eu queria muito ser diagnosticada. Se fosse esclerose múltipla, então eu queria saber que era isso, para eu poder tratar e viver bem, da melhor maneira possível. E assim foi. Depois de exames, de ressonâncias, que eu tenho muito trauma da ressonância, mas o que eu vou ter que me adaptar a fazer, foi diagnosticado, fez o líquor, o exame de líquor, que é a pulsão que a gente faz da espinha. Aí foi diagnosticado esclerose múltipla. Falar que foi fácil, eu falo assim para todo mundo, não foi fácil. Sempre existe uma esperança de você não ter. Você sempre não quer ter aquela doença. Mas assim, por outro lado, Luiz, foi um alívio. Porque então hoje eu tenho esclerose múltipla, eu sou portadora dela. E foi o que eu falei para o meu médico. Então agora, o que eu tenho que fazer para eu viver com essa doença e viver da melhor forma possível? E aí foi que tudo foi falado da importância do exercício físico. E ele me falou, quando eu cheguei com os resultados da minha ressonância agora, foi em março que eu voltei com as ressonâncias prontas, ele falou que a minha lesão que estava na ressonância da medula era muito forte, estava muito inflamada. E a lesão na medula era para eu não estar movimentando. E graças a Deus, dessa vez eu não perdi meu movimento. E ele falou que o que tem muita chance de ser é por eu estar me exercitando.
por eu estar fazendo caminhada e tudo. Então ele falou que acredita que eu estar Remédio é movimentando isso. que ajudou eu não piorar tanto no surto, porque pelas lesões, pelas imagens, era quase um milagre eu estar lá andando. Não era para eu estar mexendo os braços nem as pernas, porque a lesão na medula é o que faz, na coluna, é o que faz perder os movimentos. Então, assim, foi o que eu vi que a importância que teria eu ter uma vida saudável para eu viver bem com essa doença. E a partir disso, desse diagnóstico, é que eu resolvi, que ele falou do meu projeto de falar na internet, é porque eu resolvi passar isso pra frente, porque eu acredito assim que isso pode ajudar muita gente, não só na minha doença, não só alguém que tem alguma doença, mas assim que a gente tem que dar valor e cuidar enquanto a gente tem o movimento, enquanto a gente tem a saúde, porque tanta pessoa não cuida e pode evitar tanta coisa, né? Eu acredito que eu falo pro meu pai e com a minha mãe que assim, que eu só fui dar valor nos mínimos detalhes quando você perde o movimento de um dedo. Da outra vez eu perdi um movimento do lado direito, eu não escrevia, eu tive que aprender a escrever. Você não dá valor de você acordar, abrir o olho e enxergar. Todos os dias, quando eu abro o olho e vejo que eu estou enxergando, eu agradeço a Deus. Mas eu também só dei valor a partir do dia que eu perdi. Então é isso que eu tento passar para as pessoas, que assim, que é difícil, todo mundo tem problema. Eu também tenho problema, falar que é fácil, tem dia que eu acordo pior, tem dia que eu acordo desanimada, a Isabela sabe disso e tudo, mas assim, eu tento, todos os dias eu acordo, eu tento lembrar que eu tenho que primeiro agradecer a Deus por eu ter os meus movimentos, por eu estar bem, e aí viver agradecida e tentando viver da melhor maneira possível. Mas eu não tenho nenhuma capacidade de falar, mas eu fico imaginando o seguinte: quando você compreende uma coisa, quando você perde a dúvida, quando desaparece a dúvida, acho que a gente é capaz de construir cenários melhores. Você não acha que isso pode acontecer? Eu penso isso, que foi uma tortura eu viver os 9 anos com essa dúvida. E a partir que é recente... Pode não ser a melhor solução, não mas pode, é uma solução. Não é a melhor coisa eu ter esse diagnóstico. Jeito nenhum. Na verdade é muito triste, é muito difícil. Eu sei que eu vou Claro. ter uma vida de muitas surpresas, posso ter, eu posso não ter, é uma dúvida. Mas assim, eu tenho ela. E aí, a partir disso, o meu médico mesmo, quando ele me diagnosticou, ele falou, é esclerose múltipla, agora a dúvida acabou, é esclerose múltipla. Na hora eu chorei muito, chorei desesperada, mas ele falou assim, pelo menos você sabe que você tem ela. Porque hoje você vai saber o que fazer melhor, o que você pode fazer para você viver bem com ela, na medida do possível. É claro que Deus que vai mandar muito, tudo, mas é isso, acabou a dúvida, teve a certeza. E aí é a luta diária de que todo mundo deveria, né? Tentar viver da melhor maneira possível com as dificuldades. Todo mundo tem dificuldade, então vamos tentar viver da melhor maneira possível. É assim que eu vou levando a vida. Eu costumo dizer muito que a gente tem que chegar na vida, isso não depende, é claro que quando você fica mais velho isso é mais fácil, quando você vai amadurecendo na vida é mais fácil, mas que a gente tem que agradecer muito para as coisas. A gente só tem mania de pedir, entendeu? Eu na minha vida eu digo muito claramente, hoje eu tenho que devolver muita coisa e agradecer pelo que eu tive, entendeu? Porque a gente tem que ter, sabe, esse negócio de agradecer é muito importante, esse negócio de falar por favor, obrigado, você está entendendo? Você vai com Deus, quer dizer, tem um monte de pequenas coisas que se a pessoa falar isso com você com sinceridade, é tudo remédio, gente. E é a gratidão. Gratidão, você está falando, a gratidão se todo mundo tivesse assim, eu não sou tão experiente assim, mas eu acho que a vida e as doenças vai deixando a gente mais claro para isso. Eu falo muito assim, eu vivia 9 anos atrás, mas com o tempo vai passando, você não vai tendo outro problema, você deixa de ser agradecida. Você esquece às vezes de rezar agradecendo, você só pede, você só reclama de tudo que está acontecendo. Então vem essas coisas, acho que para dar uma balançada, assim, peraí, você tá vivendo do jeito certo? Acerta o rumo aí. Acerta o rumo, você não tá vivendo. Deus te dá tanta coisa boa e assim, você tá vivendo, ou você tá só reclamando, você não tá vivendo da maneira... Será que você tá fazendo certo? O rumo que você tá levando da tua vida é certo? E assim, agradecer por isso. Agradecer porque a gente tem a graça da vida, a gente acorda bem, né? A gente tem a saúde. A gente aqui em Nova Resende vive uma vida que assim, que a gente tem que agradecer muito a Deus. E a gente não agradece. Eu também falo e às vezes não agradeço. Todo mundo é assim. Lógico. Ninguém é perfeito, mas tentar ver isso, que é uma vida que, assim, os filhos da gente vivem uma vida que nossa, quantas crianças queria viver. Então é ter gratidão por isso, né?
A gente anda vivendo muito no piloto automático. Na correria da vida. A gente precisa começar a olhar em volta, a gente precisa dar valor para as coisas simples e pequenas, entendeu? O Leonardo da Vinci, um dos homens mais importantes da história da humanidade, ele disse que o maior grau de sofisticação é a simplicidade. Eu acho isso lindo, entendeu? É lindo isso, porque as coisas são muito simples, né? Sabe, famílias, né? Encontrar pessoa, afeto, né? Isso é tão, sabe? Eu tenho uma felicidade de ter voltado para Nova Resende. Quando eu vi meu pai, falei, poxa, meu pai, eu não curti meu pai, vim para aqui, entendeu? Esses anos que eu estou aqui, viver com meu pai, foi uma coisa que, sabe, me fez tão bem para a minha vida, entendeu? Tem nada de especial, nada, tudo muito simples, muito pequeno. Meu pai vinha muito para minha casa, trazer as pessoas aqui, jogar truco. São coisas muito simples, entendeu? Que te deixam bem, né? A gente precisa fazer isso. Agora, na minha percepção, a tua comunicação, o que você faz nas redes sociais, é uma coisa muito densa, sabe? Ela é muito densa, ela é muito importante, entendeu? As pessoas sensíveis fazem reflexão sobre aquilo lá, sabe? O que você faz é transformador, entendeu? O que você faz é transformador. É muito importante sobre isso, né? Porque a gente vê tanta coisa, o mundo está tão doente de evidência, todo mundo querendo ser evidenciando e mostrar que é o melhor, o mais forte, o mais bonito, o mais poderoso, e você faz justamente o contrário disso. Você faz de uma fragilidade circunstancial de saúde, entendeu? Uma transformação. Você faz um negócio, eu acho muito importante. Você tem percepção disso? Quando eu resolvi falar, foi no momento que eu estava sofrendo muito, mas eu queria falar. Na verdade, eu não estava ajudando as pessoas estavam me ajudando, porque cada mensagem que eu recebia depois me ajudava a ter força. E assim, o dia que eu resolvi falar, que eu falei para os meus pais, eu vou falar, eu posso receber 1000 críticas, porque a gente recebe quando a gente resolve falar da vida da gente. Eu lembro que eu falei pro meu marido, ele falou assim, só que você é uma pessoa que se preocupa com a opinião das pessoas. Então você vai sofrer a hora que você for criticada. Aí eu falei, não importa, eu quero falar. E eu comecei a falar aquilo, na verdade, para pôr para fora o que eu estava sofrendo. Só que eu comecei a ver que também ajudava as pessoas. E quando há 9 anos atrás eu tive o surto, que o médico chegou e me falou, a suspeita é de EM, você sabe o que é esclerose múltipla? Não, eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Eu era uma jovem que não sabia nem que... E aí, assim, a importância que eu acho de todo mundo saber dessa doença é porque ela você pode sentir uma coisa e você nem tem ideia. E os médicos hoje... muitos não têm conhecimento. Você chega num pronto-socorro, você fala até que eles vão descobrir. Então, assim, eu acho que o conhecimento da doença vai ajudar, mas também a parte psicológica, eu falar, ia me ajudar. E, assim, o que eu comecei me ajudando, acredito que pode me ajudar muita gente. Tanto com a doença e tanto para ver também que as dificuldades da vida todo mundo tem. Todo mundo tem, não é todo momento que a gente passa bem, não é todo dia que a gente acorda bem, mas vamos levando, um dia atrás do outro, e todo mundo vai conseguir superar. Tendo fé e agradecendo sempre a Deus por ter tudo. Então, não sei se tem a dimensão de ajudar tanta gente assim, se é tão importante, mas no momento que aquilo está falando, eu falo para as pessoas e algumas respondem me ajudando, está fazendo bem para mim, eu vou levando. Então... Eu acho que faz muito bem. Como é que o seu filho tem quantos anos? 7 anos? 8 anos. Ele já tem a noção clara disso? Já tem conversado? Eu tenho um neto de 8. Ele tem. Hoje ele tem a noção. Ele, assim, ele cresceu, eu não falava nada, né, conforme ele ia crescendo, tudo. Agora, como ele já tem conhecimento, idade para saber, então hoje ele tem. Ele até assistiu, a Isabela falou de um filme para mim, que é de um portador de esclerose múltipla, um filme muito bom, e ele assistiu comigo. Ele sabe o que eu tive há 9 anos atrás, que eu fiquei... Ele cuidou de mim agora, ele ficou o tempo todo que eu estava com dor. César Augusto. Ele cuidou de mim, então ele tem... E assim, eu quero passar isso para ele saber o que eu tenho. Eu quero que ele aprenda a ter sensibilidade de ter, porque assim, acredito que ele vai me ajudar. Ele me ajuda, ele é a minha força, e ele vai me ajudar e cuidar muito de mim ainda. E eu passo tudo para ele, eu falo tudo certinho, não escondo nada. Eu tenho isso, o dia que eu tava doente, eu falei, eu tô assim, eu posso piorar, mas eu posso melhorar. Mas assim, ele é muito alegre, muito feliz, e eu tento também não ficar chorando perto dele, tudo, então dá tudo certo, e ele sabe. E o seu marido? O meu marido
Dessa vez foi, assim, essencial, porque da outra vez, quando eu tive... Como é que chama? César. A gente tinha namorado há um tempão e tava largado. E aí eu voltei depois que eu fiquei... Tava largado. A gente tá largado, separado. Tem duas coisas que eu gosto que as pessoas falam, largado aqui e a outra, como é que agora mesmo eu lembro da outra. Eu lembro da outra. Então a gente tá largado. Eu acho muito engraçado. Aí eu voltei assim que fiquei doente, depois que eu tava recuperando e logo em seguida engravidei. Então dessa vez ele foi essencial, me ajudou muito, correu atrás de tudo. Eu consegui tomar o corticoide aqui em Nova Resende sem internar, porque na época da pandemia tava bem. Então eu ia no hospital, tomava corticoide e voltava, porque tinha que ser na veia. E me ajudou muito, ele foi muito rápido em achar o médico, me levar. Quantas vezes ele foi para São Paulo comigo, a gente chegava de madrugada, no outro dia cedo tinha que fazer exame, sempre ele me levava. Você trata onde, em São Paulo, no HC também? Não, eu trato em clínica particular do médico, no consultório dele. Aonde e os medicamentos Santa Cruz. Metrô Santa Cruz. Vila Mariana ali. Vila Mariana. Aí eu trato no consultório dele e os medicamentos que eu precisei agora, que eu tô tratando agora, eu vim tomar em Nova Resende mesmo. Sei. Ressonâncias eu faço em Passos e levo pra ele. E hoje você tá se sentindo bem? Ótimo, graças a Deus. Um coco. Ótimo. E aqui, você tem que falar pro seu filho que vocês combinam você tem que combinar com seu filho que um monte de coisa você vai contar para ele na formatura dele. Você está entendendo? Na formatura eu te conto um monte de coisa. Quando você formar na faculdade, eu vou te contar um monte de coisa. Olha aqui, você recebeu críticas? Chegou crítica num volume considerável? Teve resposta, não? Não. Crítica diretamente para mim, não. Sei. Nenhuma. Sei. Ninguém respondeu para você de forma... Nenhuma. Ninguém. Graças a Deus. Se alguém critica para as outras pessoas, mas aí não tem problema. Pois é, mas você já não acha que isso já é um ganho maravilhoso? Que isso é uma coisa de percepção, que as pessoas estão vendo uma coisa verdadeira? Entendeu? Às vezes porque a crítica vem quando você olha para aquilo e fala, isso aqui, entendeu? Aí vem um depoimento seu com aquela beleza, você está entendendo? Sem nenhuma vaidade, sem, sabe, de uma naturalidade, entendeu? Eu acho que ninguém, sabe, as pessoas... Por isso que eu acho que o mundo é feito de gente boa. Eu prefiro acreditar nisso também, sabe? Entendeu? Então, se não chegou pra mim, eu acho que às vezes pode ter alguém que olha e fala, nossa, tá vindo aqui pra chorar, para as pessoas ficar com dó. Não é essa a intenção, não quero que ninguém tenha dó de mim. Eu quero, na verdade, que todo mundo agradeça por ter tudo, por ter movimento, por ter tudo. Não chegou a mim as críticas, e assim, e acho que me fez muito bem. Eu ainda tenho vergonha, pode não parecer, mas eu tenho vergonha de falar. Eu ainda falava para Isabela, que eu não consigo falar igual você fala na internet e tudo, mas a minha vontade de passar aquilo lá pra frente foi me fazendo desenvolver para eu perdendo um pouco a vergonha. E agora eu já tenho bem menos vergonha, já tô ficando um pouco sem vergonha, e aí vou falando assim, e graças a Deus, pra mim, ninguém criticou. Então, se critica pros outros. Eu aprendi uma coisa na análise, a gente precisa cuidar da cabeça. Todo mundo tem dor de dente, vai no dentista, tem dor de barriga, vai lá no cara que cuida de barriga, no coração, no cardiologista e tal. E quando você tem que ir no psicanalista conversar. Então eu fiz análise um pouco, eu acho que me ajudou muito a percepção das coisas, muita coisa. Mas o meu analista falou uma coisa muito interessante, assim, uma pessoa que fala alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que faz uma crítica a você, se quisesse, entendeu? Ela simplesmente expressa o que ela faria se fosse com ela. Você está entendendo? O que simplesmente ela faria se ela estivesse na situação que você está. Está entendendo? Que ela ia usar isso, quer dizer, sempre essa reação da crítica é sempre espelhada. A pessoa projeta o que normalmente ela é, né? Entendeu? Eu acho que... eu já vi muito psicólogos falando também, para você falar 5 características que eu vejo em você. E aí eu vou te falar as características que eu vejo em você, mas na verdade é um espelho do que eu sou. Cada um, a gente tem muitas fábulas, muitas coisas que falam isso. A gente só vê nas pessoas o que a gente quer, o que a gente é na verdade. Então quem critica, na verdade, é porque fala algum defeito, mas é porque tem aquela coisa dentro dela. Então quem vê com maldade é porque tem esses olhos para ver a vida. Então mas que vai ver maldade em tudo, na verdade. Mas que maravilha, né? Que não tenha tanta gente, entendeu? E quem fala pro lado não tem importância. Entendeu? Quem fala pro lado, quando a pessoa chega e fala para você, isso, eu acho que esse negócio é muito, muito... Parabéns para tua família. Para todos eles. Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se cabe. Claro. Você acha que o episódio do sequestro
Pode ter sido algum gatilho, alguma coisa? Você já analisou sobre essa ótica? Então, só curiosidade. Essa ótica, essa parte do estresse, ela vem assim, ela não tem comprovado neurologicamente na medicina que tem assim, ligação, mas acredita-se que o estresse pode fazer vir um novo surto. Sim. E o meu ano passado foi difícil, todo mundo sabe, veio o sequestro do meu pai, né, que a gente, tudo foi eu, meu filho e minha mãe também estava junto, tudo, refém. É verdade que você ligava para tua mãe para levar o filho e falava, hoje não, minha filha, papapá. Ela passou a noite, eles tinham passado a noite lá e de manhã eu deixava ele com a minha mãe para eu trabalhar. E aí a minha mãe me ligou, eu estava descendo já ali na rua de São Paulo, a minha mãe ligou, Lê, hoje eu vou ter que ir no INSS com seu pai, em Guaxupé. Fala pro César ficar com o César Augusto que a gente volta rapidinho e pega ele. Eu falei, não, mãe, tá doido? Meu menino já tá no carro, tô descendo, tô chegando aqui em casa. Não, leva ele pro INSS junto, eu preciso trabalhar, a senhora vai ficar. Ela falou, então tá bom. Aí eu cheguei em casa, cheguei na casa da minha mãe, eles estavam lá. Então, na verdade, eles deixaram a minha mãe tentar não levar, porque eles não queriam criança envolvida, né? Porque o perigo da criança começar a chorar e fazer um escândalo, chamar atenção. E a reação é muito pior. E ele é muito bonzinho, chegou, eu deixei ele no sofá, meu pai chamou na cozinha, e aí o bandido que estava lá com o meu pai me rendeu, mostrou me falou que era um sequestro, que eu tinha que fazer. E a minha preocupação é essa hora que ele visse os bandidos mascarados, porque o que foi com a gente é os dois mascarados, né? Aí eu pedi pra eles, não, então vocês tiram a máscara, porque meu filho não pode ver vocês mascarados, porque ele não pode suspeitar de nada. Mas você tá doido, moço? Vamos, que nós tá com pressa. E aí, tadinho, ele viu, mas ficou quietinho o tempo todo, não perguntou nada, não falou nada. Entrou no carro com a minha mãe, no colo da minha mãe, ele não falou nada, ele deitou com a cabecinha no colo da minha mãe, eu acho que ele não queria nem ver. E foi bonzinho a todo momento e graças a Deus deu tudo certo. Vamos voltar um pouquinho. Então, na análise, há uma possibilidade do gatilho. Quando eu cheguei no médico, que eu estava com surto, a primeira coisa que ele me falou é se eu tinha sofrido alguma emoção, alguma coisa forte. Aí eu falei para ele, meu ano passado foi todo forte. Porque aí veio a pandemia, parou a aula, meu pai com a minha mãe depressivo dentro de casa, minha mãe não dormia, tomava remédio, não conseguia dormir, meu pai em péssima situação, meu filho tendo que ficar com eles para eu trabalhar, aquela pressão, porque aí parou a escola, parou tudo, então sim, o ano passado pra gente foi muito difícil. E foi muito difícil de superar. Então, não só o episódio do sequestro, como tudo que veio depois. Então, eu falei pra ele, tá sendo uma emoção desde de março. Aí ele falou que acredita que tem muitos estudos sobre isso, que tem a ver. Foi a partir daí, que aí depois que foi diagnosticado, eu resolvi sair do trabalho meu, mudar de vida e tudo, pra tentar viver uma vida assim, que a gente tenha mais tempo, que eu tenha mais tempo pro meu filho, pra minha família, porque meus pais precisavam de mim muito mesmo. Meu filho também estava passando por uma situação, agora estão bem melhores, graças a Deus. E tentar viver uma vida mais assim, com tempo para a família mesmo, sabe? E aí é assim que eu estou vivendo. Muito bom. Tem mais alguma coisa importante que você acha que queira falar, que eu não perguntei, que você considera importante para falar? Eu quero falar uma coisa assim que Fala o que você quiser. Tento falar e passar para todo mundo, que o que eu aprendi muito é a importância da atividade física. É importante da gente cuidar não só da atividade física, mas cuidar da mente e do corpo. E eu sou prova, assim, acredito muito que isso me fez ver a importância mesmo. Porque eu vi que na parte dos exames mesmo, era para eu ter ficado muito pior se eu não estivesse me exercitando. E o exercício também, o que me ajuda a levar a vida assim, mentalmente, eu consegui passar por toda a parte psicológica, foi o que me ajudou muito. Foi o que ajudou meus pais a melhorar, quando eles caminham, todos os dias quando eles caminham, eles ficam bem melhores, e foi o que me ajudou e que ajudou tanta gente que eu vejo que ajuda. Então, o que eu tento passar para todo mundo é a importância da atividade física, tanto para o corpo como para a cabeça. Então, e que se cuidar, porque a gente só dá valor na saúde quando a gente perde ela, quando a gente tem uma doença. Então, quem é saudável, quem tá bem, tentar manter da melhor maneira possível. Se um dia chegar a ter alguma coisa, se Deus quiser, vai passar da melhor maneira possível também. Tá vendo? Tudo graças à doutora a minha Fisioterapeuta, Isabela. Que me ajudou muito. Tá vendo, Isabela? A importância... Gente, que coisa mais bonita. Tô tão feliz com esse programa que vocês não podem imaginar. Porque são essas pessoas que mudam o mundo, gente.
são as pessoas diferentes, são as pessoas que na simplicidade, sabe, sem aumentar tamanho, fazem transformação no mundo. E é uma oportunidade tão boa mostrar a Letícia para vocês, né, do tamanho que ela é, do jeito que ela é, com os valores dela, com as fraquezas dela, que ela sabe administrar, que ela sabe trabalhar do ponto de vista psicológico, da harmonia familiar, que isso tem, a importância disso para a harmonia familiar, a grande importância que tem o apoio do marido, do filho, todos eles. A gente se sustenta nessas coisas, a gente se sustenta nesse processo familiar, entendeu? E deixar de bobagem, deixar de vaidade, reduzir um monte de coisa aí, simplificar a vida, entendeu? Viver mais simples, viver mais leve, viver mais prazerosamente, né? Caminhar e correr, gente, caminhar e correr, né? Isso que faz bem para a vida. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Que bom. Sorriso mais bonito que ela tem. Fico muito feliz mesmo, fiquei feliz, fiquei assustada, com medo de não conseguir falar direitinho, mas fiquei muito feliz. Assim, o que a gente puder viver feliz e sorrindo, e vamos levar a vida. Essa entrevista é um convite à felicidade. A gente tem que considerar que essa entrevista é um convite à felicidade, ao bem viver. Isso que é bom passar para as pessoas. Meus amigos que acompanham o Toró de Parpite, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aí. Tenha um final de noite de domingo maravilhoso, um começo de semana cheio de coisas boas, caminhando e cantando e seguindo a canção. Muito importante isso. Muito obrigado. Até a semana que vem aqui na Resende Web, na Vila dos Cafezais, com mais um Toró de Parpite. E viva a Nova Resende! Viva! Viva a coragem da Letícia! Viva a coragem da Letícia! A força dela. Muito obrigado. Tchau. Ficou prestando, Matheus? Resende Web TV. Apoio Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Supermercados Alexandre. 2 lojas sempre perto de você. Distribuidora do Breno. Água, gás e bebidas. Rei do Jeans. Barato é um fato. Centro Automotivo JKE. O mais completo da região. Fábrica de craques. Descobrindo talentos. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Loja da Val, moda e acessórios. Patrícia Vieira, estética avançada. Agora em novo endereço. Gallery Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Z, comunicação visual, criando ótimas impressões. Resende Net, internet por fibra ótica. Nova Noiva, a loja da Luísa.